Boa tarde a todos, que a paz de Cristo esteja sobre suas vidas. Vamos ler Gênesis capítulo 32, versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Interessante, né? Aqui Jacó luta com Deus, ou com um anjo aqui, né? Que está representando a Deus. E interessante que o anjo luta com Jacó a noite inteira. E quando começa a raiar o dia, quando começa, a nascer o sol, o anjo quer ir embora, O anjo quer ir embora e Jacó o segura, Jacó o detém. Aí o anjo fala, solta-me, já chegou o dia, eu tenho que ir embora. Aí Jacó disse: Não vou te soltar enquanto tu não me abençoares. Interessante. O que aconteceu aqui na realidade, Na verdade, e queridos amigos e irmãos, Deus, o que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Deus, Ele quer intimidade. Sim, é intimidade. Aqui o que aconteceu nada mais que uma intimidade entre Deus e o homem. Sim. Por quê? Porque quando a gente tem um encontro com Deus, Deus só nos encontra, digamos assim, ou nós encontramos Deus, enfim, vice-versa, na intimidade. Sim, é pela intimidade que nós conhecemos a Deus. A própria palavra fala que é pra gente voltar ao quê? Ao primeiro amor. Por que Jacó detém um anjo aqui? Sabe por que Jacó detém um anjo aqui? Porque Jacó, quando nasceu, ele segurou o próprio irmão pelo calcanhar. Então, quando Jacó segura o irmão pelo calcanhar, Jacó nasce com o direito de também ser chamado de primogênito. E aqui, o que Jacó queria, na realidade, era o selo da primogenitura. Aqui, Jacó estava sendo selado com a primogenitura, porque era direito de Jacó. As pessoas dizem assim a respeito de Jacó: Jacó era um enganador, Jacó enganou o irmão, Jacó é um baita de um enganador. Tanto que o nome dele diz Jacó significa enganador. Pois é, mas de onde tiraram isso? Quando foi que Jacó era conhecido como enganador? Desde quando? Vamos ler a Bíblia, vamos entender um pouco mais a respeito da vida de Jacó antes de ficar falando bobagem a respeito dele. A Bíblia não diz que Jacó era enganador. E o nome de Jacó não significa enganador. Significa aquele que luta com Deus. Jacó, na verdade, o que aconteceu com Jacó? Jacó, ele era, ele cuidava da casa, dos afazeres da casa. Seu irmão, Esaú, cuidava das coisas de fora. Que ele era, ele era alguém que trabalhava com caça, Então, nesse momento, nesse dia, o que acontece, O irmão dele fica com fome e ele tenta comer, da comida, das iguarias da mão de Jacó. Aí o que acontece, Então Jacó chega para o irmão e fala:
eu vou te dar essa lentilha se tu me deres o teu direito de primogenitura, ou seja, se tu me venderes. Jacó não enganou o seu irmão. Jacó, na realidade, o que ele estava fazendo era cumprindo algo que já estava falando a respeito dele, que o menor dominaria o maior, ou seja, né, Jacó simplesmente pegou seu direito de primogenitura, porque ele era primogênito também. Então ele pegou seu direito de primogenitura. Então, mas para que ele viesse a ser totalmente o primogênito, para isso ele teria que pedir a permissão do irmão, e o irmão deu essa permissão para ele. Tanto que ele diz: olha, que me vale a primogenitura? Eu vou morrer de qualquer jeito, então eu troco. Vamos fazer essa troca então. Então tu fica com o direito de primogenitura e eu como dessa lentilha. Então eles fizeram uma troca. Foi concedida. O Esaú, ele estava sabendo do que estava fazendo. Ele não estava sem memória, ele não tinha perdido a memória, ele não estava embriagado, ele sabia o que estava fazendo. E ali foi uma condição entre irmãos. Ele não foi enganado, foi uma condição entre irmãos. E aqui no Val de Jaboque, aqui faltava apenas o selo da promessa. E o anjo vai e sela Jacó. Você está entendendo agora o selo da promessa? Então Jacó não enganou ninguém. Jacó simplesmente fez o que estava escrito a respeito. Jacó era o primogênito. E outra coisa, como falo, que Deus aqui estava selando por causa da primogenitura e também por causa da intimidade. Como foi falado, que Jacó, quando nasceu, o que aconteceu? Jacó segurou o irmão. Quando? Quando a mãe dele estava dando o quê? A luz. Entendeu agora? Por que o anjo estava querendo ir embora? É porque o sol já estava raiando, a luz já estava vindo. Ou seja, aqui foi um novo nascimento de Jacó. Um novo nascimento para Jacó. Mais uma vez aconteceu. Jacó segurando alguém em plena luz. Agora é selado. Selado a primogenitura. Jacó foi escolhido como primogênito. É na intimidade que você conhece a Deus. Você quer ver? Maria, quando foi fazer o serviço no sepulcro de Jesus, e quando Jesus aparece a ela, Jesus estava vestido de outros trajes, e ela não reconheceu. Mas quando Jesus chama ela de mulher, ela reconhece. Por quê? Porque ela era conhecida somente por Jesus de mulher. Quando os dois apóstolos estavam em Emaús, caminhando, que encontram um homem, que era Jesus, eles não reconheceram Jesus. Mas quando Jesus partiu o pão, é que eles reconheceram Jesus, porque eles haviam visto Jesus fazendo esta ação de graças no dia da ceia. Jesus sempre fazia isso quando partia o pão e dava graças a Deus. Então eles entenderam que era Jesus. Ou seja, é através da tua intimidade que você vai conhecer a Cristo. É na intimidade. Seja íntimo de Deus. Deus quer que você volte para a intimidade com Ele. Porque é na intimidade que você tem um novo nascimento. É na intimidade com Deus que você tem um novo ser, um novo caráter. Então fique com Deus, que Deus te abençoe.